Então, vamos lá. Então, hoje eu separei um material para falar com vocês sobre a síndrome do braquicefálico, né? Hoje em dia, a gente percebe cada vez mais na rotina clínica a frequência de atendimentos desses animais, né, de animais com essas características. Então, eu acho importante a gente conversar, porque quando a gente fala sobre síndrome do braquicefálico ou pensa no animal braquicefálico, a gente pensa nos problemas respiratórios. De fato, é a principal alteração desse animal. Só que a gente tem que se atentar e tem que fazer o link de que esses problemas respiratórios eles vão causar uma série de outros problemas no próprio trato respiratório e também em outros sistemas. Então, o sistema cardiocirculatório, o sistema tegumentar, sistema oftálmico, né, tudo isso pode ser prejudicado por conta da braquicefalia. E aí o meu objetivo hoje é conversar um pouquinho, né, com vocês sobre a síndrome braquicefálica para a gente atentar a esses pontos, né? E quando a gente se atenta a essa influência do sistema respiratório, do mau funcionamento do sistema respiratório em outros sistemas, a gente consegue melhorar, né, a qualidade do nosso atendimento em relação a esses cães. Né? Porque não é raro você ouvir que um paciente braquicefálico foi para a cirurgia e teve uma complicação na anestesia, né? Ou que o paciente braquicefálico tinha, né, uma alteração grave de pele. Então, a gente precisa se atentar a essas outras condições que não só as alterações do sistema respiratório. Então, a síndrome braquicefálica ela é definida, né, ela é uma causa estabelecida de dificuldade respiratória, isso a gente já sabe, né? Porém, essa condição respiratória com a qual os animais já nascem, elas, como eu falei com vocês, vão influenciar diretamente em outros sistemas. Tá? Então, o que acontece basicamente nesses animais é a dificuldade na inspiração. Então, a gente tem que lembrar que as vias aéreas Professor, anteriores, bom dia. Ou seja, as vias aéreas anteriores de narina até a laringe vão ser responsáveis pela entrada do ar. E, naturalmente, né, um processo fisiológico da respiração, quem controla essa entrada do ar, né, a principal força que controla essa entrada do ar, é a pressão negativa que é exercida pelo diafragma. Então, quando o diafragma contrai, ele diminui a pressão no interior da cavidade torácica e o ar ele é puxado para dentro das vias aéreas. O que acontece? As vias aéreas anteriores elas têm a função de tratar esse ar que está sendo inspirado. É só lembrar que lá nos alvéolos a gente vai ter o processo de hematose. E ali nos alvéolos você tem contato direto, né, com esse conteúdo que vem do ambiente externo com a nossa circulação. Então, esse ar ele precisa ser muito bem tratado, filtrado, partículas removidas, para quando chegar lá no alvéolo, a gente não ter o risco de possíveis infecções, né, e maiores complicações. Então, as vias aéreas anteriores têm a função de tratar esse ar que é inspirado. E a cavidade nasal ela é uma região muito importante para que isso aconteça. Quando o ar ele entra pelo nariz, ele entra pela cavidade nasal, ele propositalmente ele é forçado a passar por estruturas muito estreitas. E quando ele passa por essas estruturas muito estreitas, é que ele é filtrado, ele é umedecido, ele é aquecido, consequentemente, adotando ali, né, as características ideais para dar continuidade no trato respiratório. Então, naturalmente, a gente já tem uma resistência, ou seja, uma dificuldade do ar de entrar pelas narinas, pela cavidade nasal, porque essa dificuldade, essa resistência, ela é proposital para que o ar seja filtrado aqui na cavidade nasal, certo? A questão é que os animais braquicefálicos, eles não têm quase espaço nenhum para o ar passar. Então, essa resistência ela é muito maior do que o normal. E isso faz com que o diafragma cada vez mais tente aumentar essa pressão negativa para o ar conseguir entrar e o animal conseguir respirar. Certo? Então,
a gente tem que pensar que no animal braquicefálico o diafragma está sempre se esforçando mais, sempre aumentando essa pressão negativa para o ar conseguir vencer essa resistência causada pelas obstruções que o braquicefálico já nasce. Né? É só lembrar, o focinho achatado, a gente não vai ter espaço em cavidade nasal, a gente não vai ter espaço na narina para o ar entrar. Então, nasofaringe reduzida, né? Então, o diafragma precisa fazer muita força, aumentar muito essa pressão negativa, ou baixar muito a pressão, para o ar conseguir vencer essa resistência causada pelas obstruções anatômicas que o animal já nasce. E eu gosto sempre de deixar claro aqui, né, que é uma alteração causada pelo homem. Né? O homem, buscando um padrão de beleza, foi, né, selecionando essas raças cada vez mais, né, e, consequentemente, a gente chegou a esse estado grave de braquicefalia. Eu digo síndrome do braquicefálico, mas hoje a gente usa o termo, né, o termo mais atual para a gente denominar essas raças é braquicéfalo. Tá? Então, eu ainda estou me acostumando. Né? Falei muito braquicefálico, até me acostumar em braquicéfalo fica difícil. Tá? Então, o que é a braquicefalia em si? A braquicefalia vai ser a conformação craniana do animal. E essa conformação craniana, né, o crânio, ele é mais curto longitudinalmente e mais largo transversalmente. Então, a gente tem um encurtamento, né, longitudinal e um alargamento transversal. Beleza? Quando a gente compara aos mesaticéfalos, né, ou mesacefálicos e aos dolicocéfalos, ou, né, como a gente dizia antigamente, dolicocefálicos. Então, essa imagem aqui, ela exemplifica isso. Esse aqui é o crânio de um braquicefálico, tá vendo? Ele é mais largo transversalmente e mais curto longitudinalmente. Quando comparado aos mesaticéfalos e aos dolicocéfalos. Tá? Dolicocéfalo seria o cole, né? Por exemplo, seria o cole, o mesacéfalo seria o dálmata, por exemplo, e aqui o braquicefálico, bulldog, pug. A gente pensa muito nesse encurtamento, né, do eixo longitudinal, mas não é só isso. O crânio do braquicefálico, ele tem quando você mede, né, quando você traça um ângulo aqui, ó, da base do crânio até o eixo basilar aqui, ó, você vê que, perdão, da base do crânio, né, até o eixo facial, você percebe que esse ângulo ele é reduzido. Né? Então, o braquicefálico ele não tem só o focinho encurtado. É como se o crânio dele, a face dele fosse mais fechada, menos angulada, vamos dizer assim. Tá? Então, aqui, ó, o ângulo, né, entre a base do crânio e o crânio facial, no braquicefálico, é de 9 a 14 graus. Se você pegar no dolicocéfalo, é de 25 a 26. Né? O mesacéfalo, que seria aquela conformação craniana mediana ali, nem muito longa, nem muito curta, de 19 a 21. Então, é muito pouco angulado nesse, né, eixo da base do crânio e o eixo facial. Bom, a gente sabe, né, hoje em dia, que existe uma condição genética que colabora para a piora dessas alterações anatômicas. Então, a gente conseguiu já identificar genes que são responsáveis por alterações anatômicas presentes no cão braquicefálico. Esse gene ele foi observado em uma raça que, inclusive, não é um braquicefálico extremo, né, que é o Norfolk Terrier, esse cachorrinho aqui. Então, ele tem uma condição genética que, por mais que ele não seja braquicefálico extremo, né, ele apresenta alterações a nível de nasofaringe, laringe, muito semelhantes às que a gente vê em cães braquicefálicos como bulldog, pug, e foi identificado esse gene, que é o gene ADAMTS3, né, que justamente traz, né, faz com que os animais desenvolvam características de palato mole alongado, espesso, edema de nasofaringe, sáculo laríngeo invertido, que são alterações que a gente vê nos braquicefálicos extremos, né, bulldog, pug, num animal em que não é um braquicefálico extremo, mas apresenta esse tipo de alteração. E aí foi, então, identificada essa variante, né, do gene ADAMTS3 presente nesses animais que, consequentemente, apresentavam essa alteração.
Bom, então basicamente o que a gente vai ter são alterações primárias, ou seja, alterações que os animais já nascem com elas, né? Essas alterações elas vão levar a condições físicas, e mecânicas do trato respiratório que vão acabar causando alterações anatômicas secundárias. Então, o que eu falei com vocês já em disciplinas anteriores, quando o ar ele passa por um ponto, ele está ali no seu eixo, né, sendo transportado pela via aérea. Quando ele passa por um ponto de obstrução, ele turbilhona. Né? Então você tem ali o ar passando, o fluxo, né, passando, e aí quando o ar ele passa por um trecho de obstrução, por um ponto de obstrução, ele acaba desviando a sua rota. Então, como se ele batesse e saísse capotando aquele fluxo aéreo. E esse turbilhonamento, ele acaba irritando a mucosa do lúmen da estrutura da via aérea. Né? Então, toda a via aérea internamente é recoberta por mucosa, né, mucosa respiratória, e aí quando o ar turbilhonando passa por essa mucosa, ele acaba irritando essa mucosa, gerando um processo inflamatório. E aí, quando a gente tem inflamação da mucosa, a gente vai ter o edema dessa mucosa, né? Então essa mucosa vai se tornar espessada, e também a hipersecreção de muco, quando essa inflamação ela é crônica. Então isso acaba piorando a obstrução. Pensa, você já tem um trecho que está obstruído, o ar passa por ali, turbilhona, inflama a mucosa, e aí, consequentemente, você reduz ainda mais o lumen respiratório. Né? E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que o diafragma precise fazer ainda mais força para o ar conseguir entrar pelas vias aéreas. Então, você tem, né, a obstrução do fluxo aéreo, ou seja, a dificuldade do ar em entrar, o turbilhonamento do fluxo aéreo, que vai levar à inflamação e edema da mucosa, né, hipersecreção de muco, que acaba piorando esse processo obstrutivo, e a gente também vai ter o aumento da pressão negativa causada pelo diafragma, né, na tentativa do diafragma em vencer essa resistência que as obstruções anatômicas estão oferecendo para o ar entrar. Isso vai acabar gerando alterações anatômicas secundárias. Então, o aumento da pressão negativa, ele acaba forçando muito as estruturas cartilaginosas das vias aéreas. Então, se a gente pensar, por exemplo, na laringe, na traqueia, brônquio principal, bronquíolo, né? Essas estruturas, quando são submetidas a uma pressão negativa muito alta, elas podem colapsar. Por quê? É cartilagem. Se você fica forçando a cartilagem, uma hora ela acaba cedendo, e aí a estrutura anatômica perde, né, a sua conformação. Então, a gente vai ter, né, as alterações primárias levando a obstrução do fluxo aéreo, turbilhonamento do fluxo aéreo e o aumento da pressão negativa, e essas condições vão acabar levando a alterações anatômicas secundárias, que vão, por sua vez, piorar, né, toda essa condição. Então, a síndrome braquicefálica, essas alterações anatômicas, elas são como uma bola de neve. Né? Então, elas vão se piorando cada vez mais, o que compromete o bem-estar desses animais. A tendência é, com o passar dos anos, esse animal ele ir piorando dos sinais clínicos que ele apresenta. Bom, essas alterações anatômicas, como eu falei com vocês, o animal ele já pode nascer com elas, então seriam alterações anatômicas primárias, ou, né, a gente pode ter as alterações anatômicas secundárias que vão ocorrer de acordo, né, que vão ocorrer em consequência da presença dessas alterações anatômicas primárias. E as alterações anatômicas primárias, elas podem ocorrer ou individualmente ou em conjunto. Então, não quer dizer que o animal é braquicefálico, ele vai ter todas as possíveis alterações anatômicas primárias, e todas essas alterações vão ser graves. Isso vai variar de animal para animal, de raça para raça braquicefálica, de linhagem de cães. Né? Então, hoje já existe um trabalho de melhorar a condição desses animais. Então, a gente começa a ter algumas raças que são misturadas, né, com o braquicefálico para tentar aliviar a braquicefalia. Então, um exemplo é o Puggle. Né? O Puggle é Pug com Beagle, que é justamente para tentar reduzir essa condição de braquicefalia. Além disso, a gente já tem países, né, que estão proibindo a comercialização de cães dessa raça, até que se
investigar, ver se o animal tem todas as alterações e qual o grau de, qual a gravidade dessas alterações que o animal tem, certo? Então, algumas já são visíveis logo no exame físico, né, logo na inspeção, outras a gente precisa lançar mão de exames de imagem, certo? Então, primeiro é a conformação craniana aí dos ossos da face, a gente já consegue ver muitas vezes o nível de braquicefalia do animal, alguns são menos braquicefálicos do que outros, né? A gente vê muitos bulldogs, assim, pug também. Pug, eles, ao meu ver, assim, são os mais braquicefálicos, né? O bulldog ainda tem um pouco mais de variação, né? O bulldog francês. Alguns são mais, outros menos. E aí a gente consegue ver, né, o nível de exposição do globo ocular. Então, essa calota, né, onde fica inserida o olho, o globo ocular, nos braquicefálicos é mais rasa. Então, consequentemente, o olho fica mais exposto e aí acaba favorecendo a ocorrência de doenças oftálmicas, né? Bom, então a gente já consegue no momento da inspeção ver a conformação craniana, né, a conformação dos ossos da face. A gente consegue ver a estenose das narinas, então as narinas são bem fechadinhas, né, isso a gente também já consegue detectar. Obstruções em cavidade nasal, a gente com certeza vai ter, né, porque o animal, ele, por ser braquicefálico, o espaço, né, a área da cavidade nasal é reduzida, e aí, como eu falei com vocês, o ar, ele, quando passa para a cavidade nasal, ele propositalmente passa por um espaço muito pequenininho, que é o que a gente chama de meatos nasais, né? São aqueles caminhozinhos que as conchas nasais formam, né? São como se fossem galerias para o ar passar. E aí, no braquicefálico não tem espaço, né? Por quê? Um meato, uma concha, perdão, está muito colada na outra. E aí, consequentemente, não forma ali um meato, um espaço para o ar passar, entrando em contato com a mucosa da cavidade nasal e sendo tratado, tá? Então, a gente vai ver obstruções em cavidade nasal. Uma outra alteração que a gente vê também é a estenose de faringe. A faringe, ela, da nasofaringe, né? Da orofaringe também, mas focando mais na via aérea, a gente pode falar ali da nasofaringe. A nasofaringe é aquele espaço na sequência da cavidade nasal. Então, passou a cavidade nasal lá para dentro, você vai ter a nasofaringe e depois vem a laringe. A nasofaringe, ela é delimitada pelo palato mole. Então, o palato mole é o piso da nasofaringe e o teto da orofaringe. Esses animais, por terem, né, esse crânio mais curto, o que vai acontecer? A boca deles acaba ficando pequena, né, ficando curta também. E aí a língua se torna muito grande para a cavidade nasal, para a cavidade oral pequena. Ou seja, uma língua muito grande para uma boca pequena. Isso a gente chama de macro, de grande, glossia, né, de língua. Então, macroglossia, mas é uma macroglossia relativa. Não é a língua que é grande, é a boca que é pequena para comportar a língua. E aí você vê muitos desses animais aprendendo a ficar de boca aberta. Por quê? Porque quando ele fecha a boca e a língua fica dentro da boca, ela acaba empurrando o palato mole para cima e fecha a nasofaringe e fica mais difícil de respirar. Então, esses animais, muitos braquicefálicos, eles aprendem a dormir de boca aberta. Então, é um animal que dorme com um bichinho, com um brinquedinho na boca, para manter a boca aberta e ele conseguir respirar pela boca. Só que ao respirar pela boca, isso acaba ressecando a mucosa. E aí a gente vai ter hipersecreção de muco, né, de glândula de saliva, a gente vai ter hipertrofia da mucosa oral. Então, é mais um fator que colabora, né, para a hipertrofia da mucosa e redução do caminho para o ar passar. Outra alteração que a gente pode ver também é o alongamento e hipertrofia do palato mole. Tá? Eu falei com vocês, o palato mole ele é o chão da nasofaringe e o teto da orofaringe. E esse palato mole, ele acaba se prolongando e invadindo o espaço da laringe, né? Ali a rima da glote, que a gente chama. Então, lembra, a laringe ela tem a função de vedar as vias aéreas para o bolo alimentar passar direto para o esôfago e não cair na traqueia. Então, esse palato mole ali, né, inserido na laringe, ele acaba atrapalhando o funcionamento da epiglote. E aí é quando a gente vê esses pacientes ou engasgando demais, né, ou fazendo muita aerofagia. Por isso, o braquicefálico tem uma tendência à flatulência muito alta. Tá?
Outra alteração que a gente vê também, isso primária, é a estenose da laringe. A laringe é aquela estrutura cartilaginosa, né? A gente tem os processos corniculados, processos cuneiformes, e aí a laringe ela faz o quê? Ela abre para o ar entrar e fecha depois que o ar sai. Então a laringe constantemente ela está abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Nos braquicefálicos, o que a gente vê é uma estenose da laringe, tá? Que o animal já nasce com ela. Então, é como se a laringe ela fosse mais fechadinha. É como se fosse, não, né? Porque a mucosa da laringe, ela é hipertrofiada. Então, a laringe ela fica mais fechada, o que acaba atrapalhando a entrada do ar. E a gente também pode ver nos braquicefálicos a hipoplasia de traqueia e de brônquios. Então, lembra, traqueia é aquele tubo, igual um conduíte, né? Que leva o ar lá da laringe, chegando na porção intratorácica, ela se divide nos brônquios principais, direito e esquerdo, ali naquela região que a gente chama de carina, né, que é onde a traqueia se divide nos dois brônquios principais. O que a gente pode ver nos braquicefálicos, principalmente no bulldog em inglês, é a hipoplasia, ou seja, uma traqueia menorzinha, com um calibre, um diâmetro menor. Isso, com certeza, acaba atrapalhando também a entrada do ar. Menos volume de ar consegue entrar para fazer a hematose lá nos alvéolos. Tá? Então, a gente vê, né, algumas alterações. A primeira é aqui mostrando para vocês, né, os eixos, justamente o eixo rostral, né, largura do crânio, comprimento da face. Aqui a gente vê que muitos dos braquicefálicos eles não têm seio nasal, principalmente o seio frontal. Por quê? Porque não tem espaço. Né? Crânio reduzido, encurtado, né, acaba fazendo com que os seios nasais não se desenvolvam. Então a gente vê, por exemplo, muitos pugs têm ausência de seio nasal frontal. Você nem vê o seio nasal. Não dá para ver olhando, né? A gente não vê em exames de imagem. Outra alteração também que a gente vê é o prognatismo, então queixinho para frente, né? Mas não é porque a mandíbula ela está projetada para frente, é porque a maxila está projetada para trás. Então o que acontece? A mordida desses animais geralmente ela é prognata. Tá? O animal ele tem uma maxila reduzida que faz com que a mandíbula fique projetada para frente. Por isso que a gente chama de prognatismo relativo também. Não é a mandíbula que está projetada, é a maxila que está retraída. Então a gente chama de prognatismo relativo. Tá? E isso acaba predispondo esses animais à dificuldade de alimentação, a alterações periodontais, que são muito importantes nesses animais, que a gente precisa ficar de olho. Então aqui é uma imagem para mostrar para vocês a estenose das narinas. Tá vendo? A narina ela vira um tracinho. Né? Aqui a gente tem que ter um espaço para o ar entrar e o ar não consegue. E a asa da narina, que é essa estrutura aqui, ó, ela é uma estrutura que tem movimento naturalmente. É porque no cão a gente não consegue reparar muito, mas dá para reparar no cavalo, por exemplo. O cavalo, quando respira pelo nariz, você vê a asa da narina, né, abrindo e fechando para controlar a quantidade de ar que está passando por ali. Nos cães isso também acontece, né? Menos perceptível, mas acontece. No braquicefálico, a asa da narina não se mexe. Por quê? Porque ela é muito espessa. Né? Ela é uma placa de cartilagem, o que acaba dificultando esse movimento que a gente chama de abdução e adução. Então o ar tem muita dificuldade de entrar pela narina, pelo espaço que é reduzido e pela falta de movimento da asa da narina. Aqui é uma imagem legal que mostra, né, uma imagem tanto por tomografia computadorizada quanto por endoscopia, por rinoscopia. Né? Aqui a gente vê, ó, cavidade nasal, né? Então cavidade nasal aqui a nasofaringe, né? Então aqui, ó, palato mole, tá vendo? Palato duro, palato mole, nasofaringe, cavidade nasal e narina. Né? Aqui boca, língua, né? Mandíbula, maxila. Beleza. Se vocês compararem com o braquicefálico, olha o espaço. Aqui, ó, seio nasal, olha aqui, ausente no braquicefálico. Tá vendo? Eu falei com vocês. Cavidade nasal completamente espremida. Né? Completamente reduzido o tamanho. Tanto que você tem aqui, ó, uma concha nasal, que é a concha nasal dorsal não, caudal,
ela se projetando para dentro da nasofaringe, de tão reduzido que é o tamanho da cavidade nasal, a concha nasal nem cabe ali dentro. Então ela se projeta aqui para dentro da nasofaringe. Tá? E aqui, ó, o palato mole, olha a espessura dele. Compara aqui, ó, palato mole de um mesadicéfalo e palato mole de um braquicefálico. Né? A espessura desse palato mole. E aqui mostra, nessa imagem de rinoplastia, de rinoscopia, mostra o espaço reduzido entre as conchas nasais, ou seja, os meatos, né, que é por onde o ar passa, reduzidos, às vezes quase nulos, né? Uma concha encosta na outra. Então, isso acaba dificultando. Aqui a gente tem uma rinoscopia de um paciente, né, mesadicefálico e aqui de um braquicefálico. Então, aqui a gente tem espaço para o ar passar e aqui quase nenhum espaço. Essa imagem aqui é muito interessante, porque ela mostra, ó, se vocês repararem aqui, ó, isso aqui é a cavidade nasal, tá? Cavidade nasal. Isso aqui, ó, é o septo. O septo é aquela estrutura cartilaginosa que divide a cavidade nasal em direita e esquerda. Então, o espaço ali fica tão reduzido que as conchas nasais não têm, né, para onde crescer mais. E aí elas acabam se tocando e empurrando outras estruturas. Um exemplo é essa concha nasal aqui, ó, empurrando o septo e causando o que a gente chama de desvio de septo. Tá? Então, aqui a gente pode ver, né, bem deslocado, imaginar a dificuldade que é para esse animal respirar. Essa imagem aqui ela é muito interessante, que ela mostra justamente esse palato mole alongado e hipertrofiado. Olha a espessura desse palato mole, parece um bife, né? Peito de frango. Olha o tamanho disso aqui. Ou seja, o espaço da nasofaringe aqui fica completamente reduzido para o ar passar. Né? Então, dificulta muito. E além disso, olha onde esse palato está indo, ó, encostando lá na epiglote, lá na laringe. Então, a gente vê muita gente falando, né, que o braquicefálico ele tem um palato mole alongado. Não é só alongado, é hipertrofiado também. Então ele é alongado e hipertrofiado. Eu gosto de reforçar isso por quê? Porque se o palato mole fosse só alongado, era fácil. A gente vinha aqui para corrigir e cortava ele aqui, eu tirava um pedacinho. Né? Só que qual é o grande problema? Se eu tiro só um pedacinho e corrijo o alongamento, eu não corrijo a hipertrofia. Então a nasofaringe continua bloqueada de qualquer maneira. Tá? Então, lembrar que ele é, além de alongado, ele é hipertrofiado. Então, aqui é um exemplo, né, de um palato mole alongado. Aqui a gente tem epiglote, tá vendo? E indo lá para dentro do epiglote, ó, a gente tem o palato mole. Ou seja, o palato mole ele tem que terminar antes da epiglote. Aqui ele está se projetando lá para dentro da epiglote. Isso acaba dificultando, né, o funcionamento da epiglote e o animal tanto a comer quanto a respirar. Essa imagem aqui mostra um espessamento absurdo de palato mole. Olha isso aqui. Aqui, se vocês repararem, a gente tem uma língua muito grande para dentro da boca, a língua para fora, que eu falei com vocês de macroglossia. Olha aqui o tamanho da boca e olha aqui a língua de um paciente mesadicéfalo. Né? Olha aqui. Língua, boca. Né? Aqui é o traqueotubo, tá? Aqui, olha esse paciente. Olha o tamanho da língua, olha o tamanho da boca. A língua não cabe na boca. Quando ele fecha a boca, ele está com a língua para fora. A língua ela está empurrando direto o palato mole para cima ali, que já é gigantesco o palato mole. Então esse animal aqui deve ter uma dificuldade absurda de dormir, por exemplo. Porque se ele dorme e relaxa, a boca fecha, ele não respira. Né? É muito difícil a condição. Deve roncar, que é um absurdo. Né? Então aqui palato mole completamente espessado, né? Aqui é língua grande, cavidade nasal quase nula. Essa daqui é a alteração, né, que eu falei com vocês, de estenose de laringe. Então aqui seria uma laringe normal, tá vendo? Os processos coliformes, cuniculados, né, das aritenoides aqui. Aqui é a epiglote, né? E aqui o ar entra, ó, bonitinho, tá? Se você olhar assim, pode ser, né, a laringe de um braquicefálico, ou seja, as mucosas completamente hipertrofiadas, tá vendo? Olha a grossura aqui desses processos da aritenoide, comparados aqui, e olha o espacinho que o ar tem para passar.
Então, por mais que a laringe abra e feche, né, para que o ar passe, essa passagem do ar é muito difícil, porque a laringe está estenosada. Essa radiografia aqui é uma radiografia de um paciente com hipoplasia de traqueia. Então, se vocês olharem, a traqueia é toda curtinha, né, fininha, em todo o seu trajeto. Inclusive até aqui, no brônquio. Aqui já é brônquio principal, né? Também encurtadinho ali no brônquio principal. Então, como eu mostrei para vocês, né, o braquicefálico, na verdade, mais incidente, o bulldog inglês, ele é bem propenso à hipoplasia de traqueia. Mas eu já vi também pug e bulldog. Bom, aqui mostrando para vocês que para calcular, né, ou seja, para avaliar se o animal tem ou não hipoplasia de traqueia, a gente faz um cálculo que é a relação entre o diâmetro da traqueia e o diâmetro da entrada do tórax. Então você pega uma reguinha, mede o diâmetro da traqueia e divide, né, pelo diâmetro da entrada do tórax. E aí, para cães que não são braquicefálicos, a gente considera hipoplasia quando o valor é menor do que 0,2. Para cães braquicefálicos, como eles já são propensos à hipoplasia de traqueia, a gente considera como hipoplasia resultados menores que 0,16. E para o bulldog inglês, que é uma raça extremamente propensa, a gente considera resultados, né, menores do que 0,12 para classificar como hipoplasia. Bom, quanto às alterações anatômicas secundárias, foi o que eu falei com vocês. Esses cães eles se tornam propensos por essas condições físicas, mecânicas que as obstruções primárias causam, né? Então, o turbilhonamento do fluxo aéreo, o aumento da pressão negativa, então, tudo isso vai causando a hipertrofia das mucosas, como a gente falou, turbilhonamento do ar, passa ali, né, esbarrando na mucosa e gerando um estímulo mecânico que leva à inflamação. A eversão dos sáculos laríngeos. Os sáculos laríngeos são duas estruturas ali na laringe que eles são invaginações da mucosa. Então é como se a mucosa fizesse um buraquinho, né, ali na região da laringe e o que acontece é, quando aumenta a pressão negativa, é como se essa mucosa que está invaginada, ela evaginasse, ela sai. O colapso laríngeo, então, como eu falei com vocês, o aumento da pressão negativa, ela pode fazer com que estruturas que são de cartilagem, né, que são cartilaginosas, elas colapsem. Então, a gente tem como exemplo o colapso laríngeo e o colapso traqueia. Inclusive, o sáculo laríngeo, ele está na laringe. Né? E a eversão dos sáculos laríngeos já é o começo do colapso de laringe. Então, a gente considera como grau 1 de colapso, né, de laringe, a eversão dos sáculos laríngeos. Ou seja, a eversão dos sáculos laríngeos está te mostrando que essa laringe está numa condição de pressão em que a tendência é ela evoluir para o colapso total da laringe, que é o que a gente chama de grau 3. E aí, quando a laringe colapsa, não tem como corrigir. Tá? No dia que ela colapsa, acabou. Então, aqui, ó, mostrando para vocês, ó, a epiglote, aritenoides, né? Aqui, ó, a eversão dos sáculos laríngeos. Então, o ar, né, acaba tendo um nível de obstrução ali para entrar. Só que já está mostrando que essa laringe ela está colapsando. A tendência é evoluir. Essa aqui seria uma laringe normal, como a gente viu, e essa daqui é uma laringe colapsada, aqui no caso um grau 3. Né? O grau 2 seria a projeção intraluminal dessas duas cartilagens aqui, né? Então é como se a laringe ela começa com a eversão dos sáculos laríngeos, depois ela dá uma fechada, e aí no grau 3 ela colapsa totalmente. Tá? Então você tem a perda do que a gente chama de arco dorsal da laringe. Né? Então isso daqui, ó, essa parte de cima aqui, ela colapsa toda. Tá? E aí o ar não consegue entrar. E esse aqui é um quadro gravíssimo, né, porque não tem como recuperar essa laringe. Então, o manejo desse paciente aqui seria traqueostomia. Tá? Abrir uma janela para a entrada do ar na traqueia, o que torna o pós-operatório e a condição de vida bem complicados. Né? Aqui é um exemplo de colapso de traqueia. Tá vendo aqui, ó, que a traqueia vem normal, reduz o calibre dela, depois volta ao normal. Isso aqui é uma imagem, então, demonstrando, né,
colapso de traqueia. Bom, como eu falei com vocês, a gente tem outras alterações causadas pela braquicefalia que a gente precisa se atentar para a qualidade de vida do animal que não estão envolvidas, né, não estão sendo demonstradas pelo sistema respiratório. A gente precisa sair um pouquinho daquilo de braquicefálico, dificuldade respiratória. Então você só vai buscar alterações respiratórias. Não. Os animais têm uma série de outras alterações que vão mostrar, né, o mau funcionamento de outros órgãos, de outros tecidos. Então, o primeiro problema é... Vou mostrar para vocês aqui. É a fonte do meu estudo, né? Braquicefálico, gosto muito. Então, a gente vai... Primeiro, né, que a gente pode falar é a termorregulação. Né? O cão, ele regula a temperatura do corpo pela respiração. Quando ele expira, ele elimina vapor. Então, se ele elimina vapor, ele elimina calor. Né? Por isso que calor, o cão fica ofegante. Ele está tentando ali termorregular. E se o animal não respira corretamente ou não consegue respirar, consequentemente, ele acaba tendo dificuldade de termorregular. E é quando a gente vê muitos bulldogs chegarem na internação, por exemplo, com hipertermia. Ou seja, acumularam muito calor, não conseguiram expelir, e aí o corpo começa a entrar em colapso. Outra alteração que a gente pode ver são as alterações cardiocirculatórias. Tá? O que acontece? O pulmão, ele tem um mecanismo que toda a região do pulmão que está recebendo pouco oxigênio, ali, localmente, a gente vai ter uma série de reações que vai levar a vasoconstricção. Ou seja, a vasculatura ali vai sofrer uma redução do seu calibre. Por que isso? Porque se uma região do pulmão ela está recebendo pouco oxigênio, o pulmão ele tenta otimizar a troca gasosa. Ou seja, ao invés de eu mandar sangue para aquele lobo que está recebendo pouco oxigênio, eu mando sangue mais para outro lobo que está ventilando normalmente. Certo? Então, o que acontece? Localmente, ali no pulmão, a gente tem um reflexo de quando você tem uma baixa concentração de oxigênio chegando, vai ocorrendo um processo de vasoconstricção. Só que se a gente pensar no braquicefálico, todo o pulmão dele recebe pouco oxigênio. Então, consequentemente, todo o pulmão dele sofre um processo de vasoconstricção. E isso aumenta a resistência que o sangue faz quando o coração... Perdão, a resistência que o sangue encontra, né, quando o coração bombeia. Quando o coração manda sangue para o pulmão e o pulmão está todo vasoconstricto, o coração precisa fazer muito mais força. Tá? Então, a gente começa a ter alterações do lado direito do coração, que a gente chama de corpo pulmonar, por conta desse aumento da resistência causada por essa vasoconstricção. Então, isso faz, né, com que esses animais eles tenham, por exemplo, quadro de hipertensão pulmonar, que é justamente por conta desse processo de vasoconstricção pela baixa concentração de oxigênio. Tá? A gente vai ter as alterações oftálmicas também. Então, eu falei com vocês que a calota em que o globo ocular fica inserido, ela é reduzida. E aí, consequentemente, o globo ocular ele fica mais exposto e, consequentemente, ele é menos lubrificado pela lágrima, o que acaba ressecando mais esse globo ocular e favorecendo que esses animais tenham, por exemplo, ceratoconjuntivite seca. A gente tem as alterações anatômicas também, as alterações dermatológicas também. Um exemplo é a piodermite de dobra. Então, ali nas dobrinhas faciais, né, formadas pelas pregas cutâneas, a gente tem um ambiente perfeito para a proliferação, né, de micro-organismos, por exemplo, bactérias, fungos. Né? Então, esses animais acabam tendo piodermite de dobra. As alterações sanguíneas, se está entrando menos oxigênio, consequentemente, né, o animal ele tem uma concentração menor de oxigênio circulatória. Então, esses animais eles têm uma pressão parcial de oxigênio menor quando a gente compara com dióxido de carbono. E alterações digestórias. Esses animais eles são mais sensíveis, né, gastricamente. E, se a gente lembrar
do caminho que o esôfago faz até chegar ao estômago. O esôfago ele vem ali da região, né, da orofaringe, ele está juntinho da traqueia, então ele vem descendo ali dorsolateralmente a traqueia, entra no tórax, depois ele passa e precisa chegar lá no estômago que está na cavidade abdominal. Então ele transpassa o diafragma por um espacinho que a gente chama de hiato. E aí quando o diafragma está fazendo muita força, né, para aumentar a pressão negativa e o braquicefálico conseguir respirar, isso pode fazer com que a porção final do esôfago, né, que já está na cavidade abdominal, e até um pouquinho do estômago, eles sejam puxados para o interior da cavidade torácica, que a gente chama de hérnia de hiato. Tá? Então isso acaba fazendo com que o animal tenha ali refluxos, né, enfim, consequências do trato digestório. Bom, sinais clínicos, a gente pode ver aí uma série de sinais, tá? Desde os sinais mais brandos, né? Animais que são assintomáticos, é difícil ter um animal assintomático, bem ou mal ele vai ter um sinal clínico ali mais brando, mas vai ter. Então a gente vai ver respiração ruidosa, roncos, tosse, alteração vocal. Lembra que as cordas vocais estão na laringe. Então se você começa a ter alterações laríngeas, inflamação da laringe, consequentemente você tem alteração de corda vocal. Está acontecendo, inclusive, comigo agora, né? A gente fica nessa coisa de calor, ar-condicionado, calor, ar-condicionado. Possivelmente estou com um processo aqui de faringite, né? E a voz começando a falhar, começando a ficar... Bebendo bastante água. Então, tentativa de vômito, seja por conta da tosse, seja pelo refluxo, né? Flatulência, como eu falei com vocês, por conta da aerofagia, e engasgos. Esses engasgos geralmente são as tosses produtivas, tá? Espirro reverso, seria por sensibilidade em nasofaringe, quando você tem uma inflamação ali no local. Intolerância ao exercício, apneia. Então, como eu falei, são animais que não conseguem respirar quando dormem, porque a musculatura relaxa da nasofaringe, da boca, a boca fecha, consequentemente piora a obstrução. Dispneia obstrutiva inspiratória, pela dificuldade do ar de entrar. Então, esses animais podem entrar num quadro de dificuldade respiratória, né, de dispneia, e ela é inspiratória, e como ela ocorre por conta das obstruções, obstrutiva. Mucosa pálida ou cianótica, né, seja pela redução ali do aporte de oxigênio, né? Então a gente vai ver, consequentemente, essas alterações de coloração de mucosa. Síncope, pela redução do aporte de oxigênio no sistema nervoso central, hipertermia, por conta da dificuldade de termorregulação, e o óbito. Então, esse paciente aqui, eu gosto dessa foto porque ele é o símbolo de um braquicefálico na consulta clínica. Se você olhar aqui, ó, aqui catarrinho de tosse, chão todo babado, né, porque tá arfando, tudo gotejado aqui no chão, baba na cabeça, né? Então, é como o paciente chega ali naqueles primeiros momentos da rotina. Essa daqui é uma paciente que ela tinha hipoplasia de traqueia, né, e outras obstruções anatômicas, e percebo a dificuldade dela que ela está dormindo, ela só conseguia dormir sentada. Se ela deitasse para dormir, né, as estruturas obstruíam ainda mais, ela não conseguia respirar. Então, qualidade de vida muito complicada, né? Bom, para a gente diagnosticar, a gente vai fazer como? Primeiro, histórico e anamnese. Então, ver todas as possíveis alterações, gravidade das alterações, né, dos sinais clínicos, o tempo de evolução, então, se é agudo, se é crônico, como que acontece. A visualização das alterações anatômicas, seja na inspeção, seja nos exames de imagem, né? E, como falei aqui, os exames de imagem para ajudar a gente a detectar todas as alterações, também o grau dessas alterações. Então, aqui um exemplo, né, é a laringoscopia. Faz a sedação do animal. Com o laringoscópio, você avalia palato mole, laringe. Né? A gente consegue, por esse exame, ver essas alterações lá no fundo da boca, lá na orofaringe, já na laringe. Seria uma imagem de tomografia computadorizada mostrando, né, a cavidade nasal. É um exame excelente, né, a tomografia computadorizada, mas, infelizmente, ela não é tão acessível na nossa rotina clínica, mas, tendo a oportunidade de fazer, sempre é válido, né, porque ela traz informações ali muito relevantes. Bom, tratamento clínico,
a gente pode fazer de duas maneiras, tá? Perdão, o tratamento a gente pode fazer de duas maneiras. Uma é o tratamento clínico. Então, o tratamento clínico, ele vai visar aliviar os sinais clínicos, mas não curar o animal. Então, seria um tratamento paliativo, né? E a gente tem o tratamento cirúrgico, que seria o tratamento curativo de fato, tá? Então, no tratamento clínico, o que a gente vai fazer para tentar ajudar esses animais a respirar, principalmente desinflamar as vias aéreas. Lembra que o ar turbilhona, inflama as mucosas e piora a obstrução. Então, o que a gente faz é tentar desinflamar essas vias aéreas, e aí a gente usa corticoides, né, os corticoides inalatórios ou injetáveis, ou por via oral, isso vai depender da gravidade dos sinais. Se o animal está em crise, né, está em dispneia, a gente vai fazer corticoide injetável. Pode até associar com inalatório. Se for manejo clínico em casa, você pode usar o inalatório, por via oral, associar os dois. Aí depende da gravidade dos sinais clínicos. A gente também tem o manejo gástrico, né? Então são animais que tendem a ter uma sensibilidade gástrica maior. Então a gente pode lançar mão de antiemético, protetores de mucosa. Né? Além disso, se o animal tiver alterações cutâneas, tratar a pele, oftálmicas, né? Então sempre atentar às outras alterações que não só as respiratórias. O tratamento emergencial, ele vai ser para aquele paciente que entra num quadro de dispneia. Então, se o paciente entra no quadro de dispneia, a gente precisa corrigir esse quadro. Então, o primeiro passo é a sedação. Por quê? Porque a hipóxia, né, ou seja, a redução da disponibilidade do oxigênio, ela gera desespero. Então, o animal fica desesperado, tentando respirar, e quando ele se desespera, ele se agita, o que aumenta a necessidade de oxigênio. Então, você tem um ciclo vicioso, né? Você tem um animal que não consegue respirar, se desespera por conta disso, se agita, precisa de mais oxigênio, não consegue respirar, e isso acaba entrando ali num vórtice, né, muito ruim. Então, o primeiro passo é a sedação. A gente precisa sempre se atentar também à temperatura corporal. Lembra, esses animais com dificuldade respiratória podem entrar em hipertermia. Então, aferir a temperatura, sedação, fazer a corticoterapia, né, para ajudar a desinflamar, e também a oxigenoterapia, fornecer oxigênio para esses pacientes. E instaurar o tratamento clínico que for preciso. Manejo gástrico, oftálmico, cardiológico, né, que for preciso para a melhora desse paciente. E o cirúrgico, a gente vai corrigir as alterações anatômicas. Então, os mais comuns que a gente faz, né, os mais acessíveis, assim, que a gente já tem técnicas aí bastante desenvolvidas, seriam a rinoplastia, a palatoplastia, né? Nesse caso aqui, a correção de laringe já seria para um quadro mais grave, tá? Um quadro preventivo, a gente faz mais a palatoplastia e a rinoplastia. A correção dos sacos laríngeos ela é discutida ainda, se ela é eficaz, tem benefício ou não para o animal, então é feita, mas, né, com um certo grau de discussão ainda. Esse aqui é um paciente em dispneia, obstrutiva inspiratória. Então, bastante dificuldade de respirar, né, arfando e puxando o ar com muita força. Então, o manejo aqui, ó, primeiro de tudo, trazer para um lugar refrigerado, então aqui na emergência, né, lá do Hospital da Rural, coloca ele no acesso, fornece aqui, a gente fez corticoterapia, né, fornece aqui o oxigenoterapia, a gente conseguia fazer uma gambiarra, que ao mesmo tempo que a gente dava oxigênio, a gente conseguia nebulizar com corticoide também. Então, fez uma gambiarra ali no aparelhinho, né? Ficou show de bola. Bom, como eu falei com vocês, tratamento, né, seria o tratamento cirúrgico. Aqui todas as cirurgias que a gente pode fazer, algumas mais acessíveis do que outras a gente não tem tantas técnicas ainda desenvolvidas, mas a que a gente mais faz seria... só lembrando que o tratamento ele tem que sempre ser rápido. Tá? Por quê? Porque quanto mais cedo a gente corrige essas alterações anatômicas, melhor vai ser para o paciente. Lembra, eu falei com vocês que a tendência é o animal ele nasce com alterações anatômicas primárias, essas alterações anatômicas elas levam ao turbilhonamento do fluxo, à obstrução do fluxo e aumento da pressão negativa, que acaba causando alterações anatômicas secundárias e piorando o estado geral. Então, quanto mais cedo a gente intercede por esses animais, melhor. Tá? Então, ó,
Esse aqui é um exemplo de tratamento que é a palatoplastia. A gente remove a porção excessiva do palato mole. Como eu falei com vocês, aí qual é o ponto de referência? A gente pega a comissura, né, cranial da cripta tonsilar, que é onde a tonsila palatina está inserida. Então você pega ali a comissura cranial e ali você vai dar o limite para a remoção do palato. Não pode tirar muito o palato, por quê? O palato ele tem a função de proteger a nasofaringe. Quando a gente deglute, por exemplo, ele fecha e o alimento vai todo para o esôfago e não volta para o nariz. Tanto que, às vezes, quando a gente está comendo, né, você comer muito rápido, por exemplo, ou rir na hora que come, o alimento ele pode fazer isso aqui e vir para o palato, para a nasofaringe, que é a hora que a gente, né, engasga, sai refrigerante pelo nariz, por conta disso. Então, se você tirar muito palato, você acaba prejudicando esse animal. Tá? Então, a gente tem um limite ali para tirar. Só que lembrando, aqui um exemplo, né? Então traciona-se aqui o palato, ó, tira a porção excessiva e aí ele fica mais curtinho. Só que a gente tem que lembrar que o palato ele não é só alongado, muitas vezes ele é hipertrofiado também. Então a gente tem uma técnica, né, que é a técnica de palatoplastia por retalho dobrado. Então, ó, imagina aqui, ó, aqui está o palato, tá vendo? Ó, hipertrófico. A gente tira um pedaço dele, deixa ele fininho. E aí, quando a gente deixa ele fininho, a gente dobra ele em cima dele mesmo. E aí ele vai ficar fininho e mais curto. Então a gente consegue corrigir tanto a hipertrofia quanto o alongamento. Então, vocês repararem aqui, ó, tira um pedação dele aqui, ó, dobra ele em cima dele mesmo, e aí ele fica fininho e curtinho. Então, aqui um exemplo. Ó. Faz a marcação, tá vendo? Ó? Tira, depois dobra ele em cima dele mesmo, sutura, e aí ele fica curto e fino. E a rinoplastia, que a gente faz bastante, essa imagem aqui é a imagem, né, lá do projeto Narizinho, que eu pude acompanhar, tanto no estágio da residência quanto no projeto de mestrado. A cirurgia que eles fazem é muito legal, né, a professora Ana, o doutor Aguinaldo. Eles fazem uma técnica chamada alavestibuloplastia. Então, eles tiram um pedacinho da asa da narina, lembra, a asa da narina é hipertrofiada, né? Então, eles tiram um pedacinho da asa da narina e do vestíbulo, que é logo atrás da asa da narina. Né? E essa cirurgia eles fazem com laser de iodo. E esse laser, ao mesmo tempo que ele faz a secção, né, ao mesmo tempo que ele corta, ele cauteriza. Então, isso é ótimo porque o sangramento é muito baixo, é quase nulo. Tá? E recuperação também muito boa e é um processo muito rápido. Eu lembro que a professora Ana, a professora Ana Soares, fazia em, assim, uns 15 minutos, muito rapidinho, né? Com técnica, com prática, né? Então ela é muito boa cirurgiã, então fazia muito rapidinho. E aí, ó, esse aqui é um paciente do meu mestrado, que a professora Ana também fez a cirurgia, que logo aqui com 7 dias, se eu não me engano, de cirurgia, ó, já bem sequinho, tá vendo? Aqui fica um pouquinho mais claro, mas isso aqui voltou ao normal, né? Porque aqui só tinha 7 dias de cirurgia. Né? E a narina bem aberta, ajudando os animais a respirar. Tá? Então fica quase igual uma narina normal, né? Fica mais abertinha aqui, ajudando o animal a respirar. Beleza? Isso era o que eu queria falar com vocês hoje, síndrome do braquicefálico, para a gente se atentar não só às alterações respiratórias, mas também às alterações dos outros sistemas. Beleza?